Olá, crianças! Tudo bem? Estão se cuidando, lavando as mãozinhas, fazendo a higienização, ficando em casa, né? Utilizando as máscaras quando necessário. Muito importante nós continuarmos com os nossos cuidados, ok? Eu sou a professora Michelen. Nós vamos para a nossa aula número 21 do terceiro ano português. Hoje nós vamos estar trabalhando a revisão de português, tá? Vamos trabalhar algumas atividades complementares que vem no material, na apostila de vocês, ok? Você já pegou o seu material, sua apostila, seu estojo? Vai lá, corre lá, pega o seu material que nós vamos começar a nossa aula. Vamos para a nossa rotina de hoje, tá? Nós vamos retomar a página 71, exercício 4, que na última aula nós pedimos para vocês, quem tivesse acesso a revistas, a jornais, a recortar palavrinhas, tá? E deixar para esta aula. Ah, quem não tinha revista, não tem importância, era só escrever as palavrinhas num papelzinho ou escrever mesmo no caderno, tá? Relembrando animais silvestres, olha que legal! Hoje nós vamos aproveitar alguns conteúdos da aula de ciências. Ordem alfabética, nós vamos rever. Ortografia L e U. Uso do oso e osa. E a tarefinha, que é a página 76, exercício 3, letra C. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos continuar. Eu vou voltar aqui no exercício 3, tá? Só se alguém tiver alguma dúvida, vou fazer a leitura e nós já vamos para onde nós paramos na última aula, que era o exercício 4, tá? Aqui era só continuar a lista, como no exemplo da linha 1, que é o exercício 3, era fazer conforme o exemplo, tá? Prego ficou preguinho, jogo, joguinho, amigo, amiguinho, fogo, foguinho, apagar, apaguei, carregar, carreguei, engasgar, engasguei, afogar, afoguei. Agora nós vamos dar continuidade. No exercício 4, era para encontrar em revistas ou em jornais duas palavras escritas com sílaba terminada em N antes de S e duas palavras escritas com sílaba terminada em N antes de R. Quem separou as palavrinhas aí pode colar ou aqui na apostila ou no seu caderninho. Quem não separou, nós trouxemos algumas sugestões. Duas palavrinhas escritas com a sílaba N antes de S. Eu vou escrever aqui com a letra cursiva, crianças, já chamando a atenção para vocês na escrita desta letra cursiva. É importante nós seguirmos o traçado corretamente, não colocar letra maiúscula no meio de palavrinhas, tá? Que não sejam letra maiúscula só início de palavra, início de parágrafo, substantivos próprios, tá? Então, ó, duas palavrinhas terminadas em N antes de S. Nós separamos aqui a palavrinha cansado. Observem aqui, ó, que eu não tirei o giz da lousa. Uma letrinha foi dando a mãozinha para a outra, tá? Eu não tirei. É a nossa letrinha cursiva. Ó, vou chamar a atenção de vocês para a letra N, para a letrinha S. Algumas crianças podem estar confundindo o N, fazendo ele maiúsculo no meio da palavrinha, tá? Vamos dar atenção a este traçado. Então, cansado e a outra palavrinha, ensinar. Ó, o E, sobe, faz argolinha e desce. O N, vai, sobe, desce. O S, o I, sobe e desce. O N, a letrinha A, vai e volta, sobe e desce. O R, sobe, faz a voltinha e desce. Tá? Ensinar. Depois,
duas palavrinhas com a sílaba em N antes de R. Nós separamos aqui genro, tá? Não é com 2 R's, porque não está entre vogais. Lembra da ortografia da semana passada? Genro. Olha atenção para o O, ó. Vou até fazer de novo o O. Sobe, vai, volta, sobe, faz argolinha, tá? Genro e enriquecer. O E, o N, o R, o I. Tá vendo? Atenção para a letrinha, tá? Faça redondinha, faz com calma, tá? Não precisa escrever correndo, não. Presta atenção no traçado para ficar direitinho, ok? Depois nós vamos ter mais atividades com letra cursiva aqui na lousa. Então, vamos para a próxima. Essa atividade foi da página 71. Agora, como nós vamos falar um pouquinho sobre os animais silvestres, nós trouxemos aqui duas reportagens que nós trabalhamos na aula de ciências, que fala sobre os animais silvestres, né? Os animais que nós não podemos ter em casa, que não são animais domésticos, animais que nós não podemos alimentar porque prejudica a saúde deles, ok? Vamos rever essa reportagem que veio no nosso material. Animais silvestres invadem a cidade. Macacos pregos invadiram a cidade em busca de comida e não respeitam barreiras. Pulam cercas, muros altos, grades e, se for preciso, destelham as casas em busca de alimento. Olha, o prefeito de Sales disse que o problema dos macacos surgiu porque as moradias já chegaram muito próximo da mata, que lhes servem de habitat. Quer dizer, o homem foi invadindo o ambiente dos animais, né? Além disso, o município é uma estância turística que atrai centenas de visitantes todos os finais de semana. Essa é a raiz do problema. Os turistas acham graça dos bichos e costumam alimentá-los, tá? Eles se acostumam a buscar alimentos fornecidos ou deixados pelos visitantes. Não é à toa que as maiores invasões, né, ocorrem às segundas-feiras, quando os turistas já foram embora e deixam muito restos de lixos e de comida, tá? Lembrando que habitat é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada. Então, vamos relembrar lá um pouquinho da aula de ciências. O ser humano está invadindo as cidades, né? Muitas vezes cortando as árvores que servem não só como alimento, né? Nos fornecem alimento para os animais, mas abrigo para os animais. O homem, com as construções que está fazendo, né, comércio, está invadindo a área destes animais. Esses animais estão perdendo seu ambiente natural e o que alguns estão fazendo? Indo para as cidades, à procura de alimento, à procura de abrigo, né? E algumas pessoas, quando se deparam com estes animais, acham bonitinho. Tem pessoas que querem pegar para criar, não pode, são animais silvestres, tá? Para ter algum animal tem que ter uma autorização do IBAMA, tem que ter todo um processo a ser feito. Não pode, é um animal que o ambiente dele é a natureza. Ou alimentar estes animais, também não pode, tá? Porque pode prejudicar a saúde do animal, dando algum alimento que não é próprio para ele, ou nós, seres humanos, podemos levar doenças para eles, ou eles trazerem doenças para nós. Então, nós não podemos, tá? Até nós discutimos isso na aula passada. Foi na aula de ciências, na página 268.
tá? Mas você não precisa ir lá no material, não. Nós vamos discutir aqui na aula. E na página 268 ainda, veio a outra reportagem que falava sobre os atropelamentos nas rodovias que estão matando estes animais silvestres. Até a Clarinha comentou o que aconteceu com ela, né? A mãe estava dirigindo e um tamanduá atravessou a rodovia correndo. Ainda bem que a mãe dela teve a atenção e não atropelou o bichinho. Mas acontece, tá? E às vezes algum desses animais acabam morrendo atropelados. O problema de atropelamento de animais silvestres parece fazer parte de todas as rodovias, com pequenas exceções. Os projetos das rodovias são traçados de maneira improvisada. Não tem muita análise, né? O que nós vamos fazer com os animais que tem aqui perto, né? Sem nenhuma preocupação com a fauna silvestre. Não há cercas de proteção, nem túneis para facilitar o tráfego de animais de um lado para o outro. Experiências em outros países mostram que é possível reverter essa situação. A Alemanha, onde estão as estradas ecologicamente mais corretas do planeta, combina cercas que impedem o acesso dos animais à pista, tá vendo? Com viadutos ou pequenos túneis pelos quais eles possam atravessar de um lado para o outro sem ter de enfrentar os carros. Então, até nós discutimos sobre algumas soluções para isso, né? Fazer cercas de proteção na rodovia, ou fazer túneis para esses animais poderem passar sem ser atropelados, né? Placas de sinalização alertando para um cuidado, para evitar que esses animais morram, né? É triste essa situação, mas nós vimos muito isso nas rodovias do nosso país todo, tá, crianças? Na página 268. Agora nós vamos continuar com a nossa atividade de português. Explique o que são animais silvestres e dê o nome de 2 deles. Escreva o nome do órgão que protege estes animais no Brasil. Na página 73, aí na sua apostila, vai estar como atividades complementares, tá? Página 73. Nós vamos colocar aqui alguma sugestão, mas vocês podem explicar com as palavrinhas de vocês, tá? Escreva o nome do órgão que protege esses animais no Brasil. Então, como nós vimos, animais silvestres são animais que vivem ou nascem em florestas, rios, oceanos, né? Tem um habitat natural, não são animais para termos em casa como domésticos, como animais de estimação. Caso a pessoa queira ter esses animais, são animais assim que não conseguem mais viver, né, no ambiente natural ou por terem passado por algum acidente, alguma coisa e tal. Mesmo assim, tem que ter uma autorização, tá? Você tem que ter a condição de criar esse animal, proporcionando ele o conforto e tudo muito próximo ao habitat natural que ele já estava acostumado, tá, crianças? Então, não são animais para nós termos em casa como os animaizinhos de estimação. Exemplo: lagartos, papagaios, tá? E outros, araras, macaquinhos, tá? E o órgão que protege esses animais é o IBAMA, tá? Ele protege esses animais e quem tem que ter autorização e desde que esse animal não tenha mais condições de conviver na natureza, ok? Ainda na página 73, tem uma ordem alfabética. Vocês se lembram da ordem alfabética? Acho que foi a nossa primeira aula aqui nas aulas remotas, né? Tem algumas regrinhas para a ordem alfabética, tá, crianças? Eu preciso fazer uma lista de convidados, ou agora nós não podemos estar nos reunindo, né? Mas você vai fazer ou uma lista de material, ou uma lista de supermercado,
e quer colocar isso em ordem alfabética para ficar mais organizado. O que é ordem alfabética? É quando nós vamos seguir a ordem do alfabeto, tá? A, B, C, D, E, F, G. E aí por diante. Nós vamos seguir essa ordem, a ordem do alfabeto. Lembra que eu comentei também? Ah, professora, e quando a primeira letrinha é igual em várias palavrinhas, né? Vou colocar aqui os nomes de Maria, Márcia, né? Quando a primeira letrinha é igual, professora, como é que eu faço para colocar na ordem correta? Ah, nós vamos utilizar uma regrinha. Quando a primeira letrinha for igual, você vai olhar a segunda letrinha, tá? E se a primeira e a segunda letrinha forem iguais, professora? Olha a terceira letrinha. Se for igual, professora, olha a quarta letrinha e assim por diante, tá bom? Aí a letrinha que vier primeiro, na ordem do alfabeto, é o nome ou a palavrinha que nós vamos colocar primeiro, tá bom? É só seguir e olhar a ordem do alfabeto. Nós vamos fazer essa atividade juntos, tá bom? Então, a nossa apostila trouxe várias palavrinhas. Vamos fazer a leitura dessas palavrinhas, é bom que nós já trabalhamos a leitura. Periquito, falcão, calopsita, bem-te-vi, águia, coruja, garça, curió, fazão, andorinha, canário, araponga, coleirinha, azulão, beija-flor, cacatuá, carcará, gavião, cardeal, cegonha, João de Barro, arara, cisne, corvo, cuco, flamingo, gaivota, gralha, côndor, juriti e agapornis. Então, vocês observaram que tem várias palavrinhas com a primeira letrinha igual, tá? O que nós vamos fazer quando a primeira letrinha for igual? Olhar a segunda. Se também for igual, nós vamos olhar a terceira. E qual que é a ordem que nós vamos seguir? A ordem do alfabeto, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, palavrinhas com A. Se vocês quiserem ir riscando na sua apostila, vai achando a palavrinha, vai riscando ela aqui, que vai ficar mais fácil para você, tá? Vocês não se perderem. Então, tem várias palavrinhas com A. Como que nós vamos seguir a ordem? Eu vou escrever e vou explicar para vocês. Lembrando da letra cursiva, tá? Faz o traçado direitinho. Agapornis, águia, andorinha. Andorinha, araponga, arara e azulão. Nós seguimos aqui a sequência do alfabeto. As primeiras letrinhas são todas começam com A, então são iguais. Então, nós utilizamos a regra de olhar a segunda letrinha. Segunda letrinha, professor, perdão, que veio primeiro no alfabeto foi a letrinha G. Então, vamos separar as palavrinhas com G. Mas tem duas palavrinhas que depois do A vem a letrinha G. Então, você vai olhar a terceira letrinha.
agápornis e águia. Aqui, olha, se eu for olhar a terceira letrinha, vem o A e aqui a letrinha U. A vem primeiro que o U no alfabeto, não vem? Isso, então primeiro vai ser agápornis, depois águia. Aí nós colocamos andorinha, porque seguindo a ordem alfabética, vem o N primeiro, depois o R, que é mais para o final do alfabeto. Ai, tem duas palavrinhas com a primeira, a segunda, a terceira letrinha igual. Então, vamos olhar a quarta letrinha. Aqui, Araponga tem o P e a Arara tem o R. Qual que vem primeiro? Isso, a letrinha P. Então, Araponga, Arara e aqui tem o Z, que são as últimas letrinhas do alfabeto, tá? Então, essa é a ordem das palavrinhas com A, ok? Agora, vamos lá. As palavrinhas com B, também tem várias. Tem beija-flor e bem-te-vi. Beija-flor e bem-te-vi. As duas começam com a letrinha B e depois tem a letrinha E. Como é que nós fazemos? Vamos olhar a terceira letrinha. Beija-flor, vem o I. E aqui no bem-te-vi vem o M. Qual que vem primeiro? A letrinha I. Então, beija-flor vem primeiro, depois bem-te-vi. Aí vem as palavrinhas com C. Vai riscando essas palavrinhas na apostila, tá, crianças? Vai ficar mais fácil. As letrinhas com C. E tem várias, né? Cacatuá, calopsita. Nós vamos escrever, depois nós vamos comentando. Calopsita. Canário. Se você quiser ir fazendo conosco, junto conosco, tá? Canário, carcará, cardeal. Depois, cegonha, cisne. Coleirinha, condor. Depois, coruja. Atenção na letra cursiva aqui, ó. Depois de coruja, nós vamos colocar corvo. Olha, atenção para o R, crianças. Aqui, ó, quando vai fazer o O, ó, eu subo, desço, faço a argolinha e já vou para o R. Faz a argolinha lá em cima e desce, tá? A letrinha R, dá a mãozinha para a letrinha O, tá bom? Corvo. Depois, cuco, tá? E curió. Agora, vamos analisar a regrinha. São várias palavrinhas com a letra C, muitas. Então, todas as primeiras letras com a letrinha C, todas as primeiras letrinhas são iguais. Nós vamos olhar a segunda. Então, nós vamos separar as palavrinhas que têm a letrinha C e o A. Tem 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que tem o C e o A, professora. Então, nós vamos olhar a terceira letrinha. Olha como vai ficar mais fácil agora para colocar olhando a terceira letrinha. Aqui em Cacatua tem o C. O C vem antes do L, de calopsita, tá?
E o L vem primeiro da letrinha, antes da letrinha N, de canário. E o N vem também antes da letrinha R, de carcará, tá? E aqui, ó, carcará, a primeira, a segunda letrinha é igual a de cardeal. Então, nós vamos olhar a terceira letrinha. O C vem antes do D. Ah, facilitou, né? Então, risca essas palavrinhas que você achou. Agora, vamos separar. Tem palavrinha com C da casa e o E? Tem. Cegonha. Tem uma só. Então, escreve lá cegonha. Tem palavrinha com C da casa com I? Tem. Tem cisne. Tem uma só. Então, fica fácil. Risca lá e escreve cisne. Agora, C da casa com O. Tem várias. Tem problema. Vamos olhar a terceira letrinha. Coleirinha, o L vem antes do N. Então, fica fácil. Coleirinha e côndor. Em côndor, o N, aqui, ó, vem antes do R. Ah, mas tem duas, coruja e corvo. Qual que eu vou colocar primeiro? Olha a quarta letrinha. Coruja tem o R com U. E corvo, aqui, ó, tem o R e o V. Qual que vem primeiro? A letrinha U. Então, põe coruja, depois corvo, ok? E cuco e curió. Tem duas palavrinhas iguais que começam com a letrinha C, U. Então, vamos olhar a terceira. Cuco, aqui tem o C na terceira e curió tem o R. Então, a letrinha com C, cuco, vem primeiro, ok? Só seguir essa regrinha que dá certo, crianças, tá? A próxima agora com F. Tem pouquinhas com F, então vamos lá. Separa as palavrinhas bonitinho, não faz tudo grudado, emendado, não. Dá espaço, escreve com calma, capricha na letra cursiva, tá? Com F nós temos fazão. Opa. Fazão. Depois nós temos falcão. E flamingo. Vamos analisar a ordem. A fazão e falcão tem a letrinha F-A na primeira e segunda, mas na terceira letrinha, fazão tem o I e falcão tem o L. A letrinha I vem primeiro. Então, fazão, falcão, né? E aqui essa flamingo, é o F e o L. O L vem bem depois da letrinha A. Ficou mais fácil de nós fazermos. Vamos dar continuidade. Para a letrinha G do gato, vou apagar aqui as primeiras. Vai separando aí as letrinhas que começam com G. Já achou alguma? Com a letrinha G, nós temos gaivota, galinha d'água. Eu vou colocar a vírgula que eu acho melhor aqui para separar. Depois, nós temos garça, gavião e gralha. Vamos seguir a regrinha. Todas têm G, a maioria tem G, depois vem o A, tá?
Então, vamos olhar a terceira. Só gralha que vem a letrinha GR. Gaivota nós vamos colocar primeiro, porque a terceira letrinha é I. Vem antes de galinha, que a terceira letrinha é L, galinha d'água. Garça tem G-A-R. O R vem primeiro do que o V de gavião. Tá? E a última gralha, porque é o G e a letrinha R. O R é uma das últimas letrinhas também do nosso alfabeto, tá? Então, segue a sequência aí. Vamos continuar. Com a letrinha J, crianças, tem João de Barro e Juriti, tá? Vamos separar. João de Barro e Juriti. Qual que vem primeiro? Ó, tem o J com o, Jô, e o J com o. A letrinha, olhando a segunda letrinha, o O vem antes da letrinha U, tá? Então, essa é a ordem. E depois nós temos periquito. Tem uma palavrinha só. Tá? E nós terminamos a nossa sequência da ordem alfabética. Vocês viram que não é algo assim muito complicado? É só olhar a sequência das letrinhas, sempre seguindo a ordem das letrinhas do nosso alfabeto. Ok, crianças? Vamos continuar a nossa aula. Agora, nós temos que realizar algumas atividades, mas para isso eu vou fazer a leitura de um texto que não está na apostila de vocês, tá? Está no nosso manual. Eu vou fazer a leitura para nós respondermos algumas perguntinhas, tá? Bichos são vítimas de comércio proibido. É um texto necessário à leitura para nós realizarmos a atividade da página 74. Então, vamos lá. Bichos são vítimas de comércio proibido. Não é raro ver na TV as imagens tristes feitas em feiras livres, papagaios apertados em gaiolas, macacos enjaulados, jabutis amontoados em sacolas. Eles foram retirados de seu habitat natural. Sabe por quem? Por traficantes de animais. Esses bichos costumam ser vendidos para colecionadores exóticos, laboratórios de medicamentos de pet shops. A onça-pintada e os jacarés, por exemplo, são mortos para que o seu couro seja usado na fabricação de bolsas, sapatos. Por isso que nós temos pessoas que nem consomem estes produtos, tá? Porque alguns animais morreram para que o ser humano pudesse ter estes produtos, tá? No Brasil, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a Polícia Ambiental procuram impedir esse comércio. Quando conseguem resgatar os animais, fiscais tentam devolvê-los à natureza. E o traficante pode ser condenado a pagar multa e ser preso, porque constitui crime. Mas a maioria dos bichos morre logo, né, após ser retirado de seu ambiente. A maior parte das mortes ocorre no transporte, feito em condições cruéis, animais dopados com remédios e amontoados em sacolas, canos ou pequenas gaiolas, em porta-malas. Os bichos que sobrevivem ao transporte podem morrer no cativeiro por não se adaptarem à vida sem liberdade.
ou não serem tratados de maneira adequada. Fora a crueldade, o tráfico de animais silvestres pode constituir para a extinção da espécie, tá, crianças? Esse tráfico pode acabar com algumas espécies de animais. Além disso, muitas vezes, um animal desses adquirido como estimação é abandonado pelos donos que não sabem como criá-lo, né? Quem quiser denunciar a venda ilegal desses bichos, pode ligar para o IBAMA, 0800 61 80 80. Animal precisa de registro. Sim, tá? Você quer ter algum animal, tem que ter registro e autorização. Animais silvestres, tartarugas, papagaios, araras, canários, curiós, tucanos, emas, jacarés, capivaras, coelhos, borboletas e outros mais, etc. Podem ser vendidos desde que tenham uma autorização especial. Lojas e sites que comercializam esses bichos precisam ser registrados no IBAMA. O bicho precisa ter nota fiscal com o número de registro da loja, a espécie e a identificação individual de cada animal. Pássaros, por exemplo, devem portar uma anilha, tá? Parece uma pulseirinha, né? Um anel plástico inviolável contendo o número de identificação. Saiba mais, né? Esse texto está no nosso manual, mas foi retirado, né? Cristina Rapa, colaboração para a Folha, tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre que nós não podemos, né, ter esses animais em casa. Muitos deles são comercializados de maneira ilegal, perdem a vida e morrem durante o trajeto, tá, crianças? E aí, no nosso material na apostila, vem a perguntinha na página 74. De acordo com essa leitura que nós fizemos, bichos são vítimas de comércio proibido, tá? Vem a letrinha A. O que é feito com os animais silvestres que são traficados no Brasil? Tá? Eu vou explicar, nós trouxemos aqui uma sugestão de resposta, mas vocês podem responder de acordo com o entendimento de vocês, tá? O que é feito com os animais silvestres, como nós lemos? Crianças, esses bichos costumam ser vendidos para colecionadores de animais exóticos. Tem pessoas que colecionam esses animais, acham interessante. Ou para laboratórios de medicamentos e pet shops, tá? A maioria deles, crianças, morrem logo após ser retirado do seu ambiente. Muitas vezes no transporte, feito em condições cruéis, tá? Muitos dão remédios para esses animais dormirem, para não dar trabalho durante o trajeto. Então, os animais são dopados com remédios e amontoados em sacolas, canos, pequenas gaiolas e até em porta-malas. Seja no cativeiro, por não se adaptarem à vida sem liberdade ou não serem tratados de maneira adequada. Então, é isso que acontece com esses animais. É muito triste esse assunto, né, crianças? Saberem que animais são, né, tratados dessa forma. Depois vocês assistem de novo ou respondem de acordo com as palavrinhas de vocês, da página 74. Agora, na página 75, nós vamos fazer o exercício B, tá? Que nós vamos colocar o L ou a letrinha U nas palavrinhas e tá pedindo aqui para você escrever 3 vezes cada palavrinha na letra cursiva, tá, crianças? Chamando a atenção para a escrita correta dessa letra cursiva. Nós vamos fazer aqui, eu vou escrever uma vez para vocês observarem a escrita correta destas palavrinhas. Então, a primeira palavrinha, balde, nós colocamos com L ou com U? Balde é com L. Como nós vamos escrever balde?
Algumas crianças têm dificuldade nessa letrinha B minúscula, tá? Ó, nós fazemos parecendo um L, sobe, desce, sobe um pouquinho, faz a argolinha deitada. E aí já dá a mãozinha para a letrinha A. Da letrinha A, já dá a mãozinha para a letrinha L. Olha o dedo dado, parece o A, só que sobe uma anteninha lá em cima e o E a argolinha, tá? Balde. Depois, maldade é com L ou com O? Maldade é com L. Atenção para a letrinha M. Nós falamos que ela tem 3 perninhas, né? Então vamos contar. 1, 2, 3. Faz o A, sobe o L. O dedo dado que parece o A com uma anteninha lá em cima. Vai e volta, sobe e desce. Maldade. Depois, aumento, é com a letrinha U. Olha o começo do A. Vai e volta, sobe e desce. Ó, o U sobe 2 vezes. O M, as 3 perninhas. Não tira o lápis do caderno só quando termina. Aumento. Altura, com L. Letrinha A. Vai e volta, sobe e desce, tá? Ó o L, o T, o U, o R não esquece da argolinha, a letrinha A. A hora que termina que corta o L. Saudade com U. O S, o A. Saudade. A próxima. Salgado com L. Faz a argolinha do S. Ó o A, vai, volta, sobe e desce. Salgado, né? Isto. Com L. Tá? E para terminar, touro, tá? Vamos fazer o T, sobe até lá em cima, desce, ó, o O, vai e volta, sobe, faz a argolinha, o U, sobe 2 vezes. Hora que termina, faz o risquinho da letra T, tá? Aí no material de vocês está pedindo para escrever 3 vezes cada palavrinha, para ir treinando mesmo a letrinha cursiva, tá? Da página 75. Agora eu vou fazer a leitura também para nós respondermos essa perguntinha que vai vir na página 75. Amigo da onça. Diretora trouxe, não tem aí no material de vocês, tá? Essa apostila está, esse texto está só no nosso manual do professor. Diretora trouxe da Amazônia uma oncinha que a cada dia ia para a casa de um aluno. Pode? Vamos ver. A atividade é comum até hoje nas escolas. O professor traz um objeto para a sala de aula, pode ser um bichinho de pelúcia, um vaso com planta, até um ovo. A cada dia, um aluno fica responsável por cuidar dele e levá-lo para casa. Em 1963, a Escola de Aplicação da USP, que naquela época se chamava Escola Experimental, resolveu dar um bicho de verdade para as crianças cuidarem. Mas nada de cachorros, gatinhos, elas levavam um filhote de onça para casa. Na época, a Folhinha acompanhou o dia a dia da oncinha, trazida da Amazônia pela diretora. Ela andava pelas mesas, brincava com os alunos e usava uma coleirinha. Mas a relação com o bicho não durou muito tempo. As oncinhas, assim como as crianças, querem uma casa só delas, com alguém que cuide delas todos os dias, dizia o texto publicado no jornal. De tanto mudar de casa, olha o que aconteceu, crianças. Ela ficou doente,
e morreu. E sua pele foi colocada em um quadro e guardado no museu da escola. Não sabemos o que aconteceu com a pele da onça. Perguntamos aos funcionários mais antigos e ninguém conhece a história, conta Felipe Tarábola, vice-diretor de escola. Hoje, o colégio não poderia criar um animal silvestre. Não podemos, né, criança? Sem arranjar um problemão com o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. As atividades precisam ser adaptadas. O objetivo da atividade com a onça era criar responsabilidades. Hoje, né, nós podemos fazer isso, esta atividade, mas com livros, né, com objetos. O aluno precisa cuidar bem deles, porque no próximo ano serão utilizados por outra turma. O livro é a nova onça, diz Felipe. Mas naquela época, tá vendo, que se relata a 1963. Não é nos tempos de hoje. Hoje isso não seria feito, não pode-se, né? Não devemos. Mas mesmo naquela época, não era comum levar animal silvestre para a aula. A escola de aplicação não tinha nada a ver com outros colégios, sempre experimentava coisas novas. Conta Diana Vidal, professora da Faculdade de Educação da USP. E até hoje segue assim. As aulas de ciências, por exemplo, são na horta. Tá? Então, esse texto é de Bruno Molineiro, amigo da onça. E nós vamos, de acordo com a leitura, responder a questão da página 75. Segundo a reportagem Amigo da Onça, lida pelo professor, né? Qual foi a causa da morte da onça que nos anos de 1960 vivia na Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo? Como nós fizemos a leitura, qual foi a causa da morte? Não é um animal doméstico, né, criança? Não é um animal para ficar levando cada dia para a casa de um, né? O que ia acontecer? Como a onça era levada cada dia para a casa de um aluno, ela acabou ficando doente e morreu, tá? Agora tem uma atividade da página 76, a letrinha B, tá? Que nós vamos substituir as palavras destacadas por uma única palavra sem perder o significado dela. Nessa palavra, nós vamos usar as terminações oso e osa, que nós já vimos nas aulas anteriores. O modelo está assim, ó. Ele percebeu que o amigo estava com um cheiro bom. Quem está com um cheiro bom está? Muito bem, cheiroso. Vamos fazendo as próximas? Aquele garoto era de teimar sempre. Quem teima sempre é teimoso. Aquele garoto era teimoso sempre. Próximo. O bolo era inesquecível, tinha um gosto muito bom. Gosto muito bom é gostoso. O bolo era inesquecível, era gostoso. Aquele cachorro sempre parecia com muita raiva. Ele sempre aparecia raivoso. Aquele cachorro sempre parecia raivoso. Percebi que aquela garota era cheia de medo. Cheia de medo. Percebi que aquela garota era medrosa. Todos comentaram que ele era de uma gula sem tamanho. Quem tem uma gula sem tamanho é? Todos comentaram que ele era guloso. Sônia mostrava muita vaidade. Quem tem muita vaidade? Sônia era muito vaidosa. Clara agia sempre com maldade. Quem age com maldade? Clara era sempre maldosa. Então, nós vamos substituindo as palavrinhas com terminações de oso e osa, tá? Da página 76. Depois você faz com calma aí na sua casa, na sua apostila. O
que nós aprendemos na aula de hoje? Vimos ordem alfabética, fizemos a revisão de toda a regrinha da ordem alfabética, fizemos a revisão sobre animais silvestres, ortografia L e U, ortografia uso do oso e osa, chamamos atenção também para a escrita cursiva, né? Tarefinha, vocês vão fazer o exercício 3C da página 76 no caderno, não tem espaço na apostila, no caderno. Copiando em letra cursiva, respeitando todos os movimentos adequados do traçado de cada letra. O primeiro parágrafo do texto, tá? Então, vocês vão copiar o primeiro parágrafo deste texto da página 76. Nós destacamos aqui para vocês o primeiro parágrafo, tá? Já tá aqui, ó. Como que eu vou identificar o primeiro parágrafo, professora? Lembra do recuo que nós ensinamos? O recuo, a letra maiúscula. Então, este é o primeiro parágrafo. Copia no caderno com data, com a letra bem bonitinha, bem legível. Faz com calma, tá? Para ficar uma letra bem bonita. O nosso roteirinho, tá? O que vocês vão fazer? Assistir a videoaula, fazer as atividades na apostila, faz o exercício 3C da página 76, que é da tarefa, em letra cursiva, no caderno. Tire uma foto das atividades direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar, tá bem? Ok? Uma boa aula, até a próxima. Tchau!